Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados. Deus abençoe. Abençoe a cada irmão, a cada ouvinte, a todos que têm orado, intercedido por nós. Amém? Glória a Deus. Aos irmãos que fazem menção a Deus ao nosso favor, que Deus abençoe. Que o Senhor abençoe a cada irmão, a cada ouvinte. Que o Senhor abençoe aqueles que também não podem orar, que estão passando por momentos difíceis, de luta, de prova, de opressão. Que o Senhor sustenha neste momento, em nome de Jesus agora. Que o Senhor te levante, que se levante deste montouro, que o Senhor te levante desta angústia, desta aflição. Que o Senhor te dê vitória em nome de Jesus. Que o Senhor quebre toda esta opressão sobre a tua vida, que o Senhor te levante deste leito da enfermidade, que o Senhor te cura nesta noite e quebra toda esta opressão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A gente tem falado muito e vivemos, e o homem sempre viveu debaixo de opressão. Meu irmão e minha irmã, depois do pecado, o homem passou a viver debaixo das investidas do maligno, passou a viver em uma natureza totalmente distorcida, maligna, influenciada, com todos os seus sentimentos caídos. E o homem, quando ele passa por alguma situação que ele não consegue ter solução, ele fica angustiado, aflito, ele fica em uma situação que não tem capacidade alguma de resolver. Então, hoje se dá um nome à depressão. A depressão. E Jesus, ele é muito claro. No mundo tereis aflições. Jesus está falando. Por que as aflições? Exatamente por causa da natureza caída dos homens, meus irmãos. E nós vamos passar por situações de opressão, não só aqueles que não servem a Deus, mas aqueles que servem a Deus. Quantos homens de Deus nós vamos pegar que passaram momentos difíceis, passaram um momento que olhando para eles não viram capacidade nenhuma. Eu vou pegar Elias, já preguei muitas vezes sobre Elias, um homem realmente que era um instrumento de Deus sobre a terra, um homem no qual orava e fazia ressuscitar ali a filha da viúva, um homem no qual orava e multiplicava a farinha e o azeite. Glória a Deus. Nós vemos que o poder da oração de Elias, que orava e o Senhor fechava o céu e não chovia por 3 anos e meio. Nós vemos que ainda que Elias estava sendo procurado por Acabe, por Jezabel, havia um prêmio sobre a sua cabeça, mas Elias não se intimidou quando Deus mandou ele se encontrar com Acabe, e quando ali ele desafia os profetas de Baal, e através do poder de Deus, glória a Deus, ele realmente ora novamente, o céu se abre e faz chover sobre a terra, e ele destrói ali os profetas de Baal. Elias, no momento, ele imaginava que a partir daquele momento o povo se dobraria a Deus, reconheceria exatamente que estavam errados. O próprio Acabe, que viu a angústia sobre a terra por causa daquela seca, o sofrimento do povo, mas nós vemos que aconteceu o contrário, meu irmão e minha irmã. Nós vemos que em vez de Elias ver os homens se dobrar a Deus, ele recebe aquela ameaça de Jezabel. E naquele momento ele entra numa verdadeira angústia, numa verdadeira tristeza, numa verdadeira incapacidade. Meu irmão e minha irmã, é aí que nós precisamos entender e ter discernimento nas nossas vidas para não ficarmos entregues a nossas fraquezas. Nós vemos que quanta situação, meus irmãos, que nós passamos nas nossas vidas. Agora estou na presença de Deus, eu estou orando, Deus está fazendo milagres, glória a Deus, amém. Deus está movendo na vida das pessoas. Elias também estava do mesmo jeito. Como diz lá em 1 Reis 19,
E Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses um outro tanto, se de certo amanhã estas horas não puser a tua vida como a um deles. E vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, a caminho de um dia, e foi-se assentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Tremendo, né, meus irmãos? Nós vemos que Deus, Ele vê a nossa essência, Ele vê a nossa fraqueza. Aleluia, glória a Deus, amém? Deus sabia desta fraqueza que Elias estava passando e ainda manda o seu anjo alimentar exatamente para que Elias não desfalecesse de uma vez. Tremendo como Deus tem cuidado de nós, né, meus irmãos? Muitas vezes estamos como Elias. Estamos como Elias, pedindo para si a morte. Basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou e dormiu debaixo do zimbro. Quantas vezes parece que nós estamos entregando a nossa carreira, chega, não aguento mais, não vou fazer mais a obra de Deus, é muita opressão, não quero mais saber disso, não quero mais saber daquilo, é muita opressão. Se nós vamos voltar, meus irmãos, na palavra de Deus, quantos homens tentaram se excusar do seu chamado? Nós vamos pegar Moisés, quando o Senhor lhe chama para falar com o faraó, ele diz que ele era um homem de língua pesada, mas Deus é o Deus que prepara todas as coisas, meus irmãos. Aleluia. Nós vemos quando Deus manda Jonas à cidade de Nínive, ele também fugiu, meu irmão. Ele preferiu fugir do que enfrentar exatamente aquele temor que ele tinha. O temor de enfrentar o rei e os habitantes de Nínive, que segundo a história, viviam numa total aberração. Com certeza ele achou que ia ser morto, então ele preferiu fugir. Quantos de nós, meus irmãos, estamos fugindo em vez de enfrentarmos a realidade? Eu quero chamar a atenção que ainda que Elias fugiu ali para o deserto, procurando a sua morte, glória a Deus, e ainda que ele, no momento, ele diz para Deus, ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Isso está em 1 Reis 19, meu irmão, 10. É bom que você acompanhe, eu estou pulando alguns trechos para não ficar longo aqui, eu só quero que você tenha entendimento na mensagem que Deus quer falar com você hoje. Amém? Nós vemos que Elias, debaixo de uma ameaça, ele foge. Deus o sustém ainda para que ele caminhe 40 dias. E ali, quando ele entra na caverna e passa a noite ali, amém? A palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aí, Elias? Elias estava dentro da caverna e Deus fala: o que está fazendo dentro da caverna, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei e buscam a minha vida para me tirarem. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós estamos como Elias? Estamos como Jonas, tentando nos esconder de alguma forma, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Mas do mesmo jeito que Elias estava tentando se justificar, nós vemos que Deus diz: que faz aí, Elias, dentro da caverna? Não era para Elias ficar dentro da caverna. E eu digo, meu irmão e minha irmã, não é para você ficar escondido. Não é para você ficar escondido, aleluia, porque Deus acendeu a nossa candeia para ficarmos num lugar mais alto, para que todos vejam
a luz do Senhor que há na nossa vida. Amém? Essa luz do poder de Deus estava sobre a vida de Elias. Não era para Elias se esconder. O mais tremendo, que Deus não estava preocupado com o que o Elias estava sentindo, meu irmão. Ainda que Elias tentasse se justificar de todas as maneiras, só eu fiquei dos profetas do Senhor. Mataram todos os profetas. Derrubaram o teu altar. Como ele diz, tenho sido zeloso. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. E diz, sai para fora, põe-te neste monte perante o Senhor. Amém? Deus, meu irmão, quer falar com você. Deus tem uma mensagem para você, mas você precisa sair desta caverna, você precisa sair desse esconderijo. Precisamos falar, Senhor, eis-me aqui, glória a Deus. Ainda que Elias estava tentando se justificar, glória a Deus. Ainda que ele diz, eu tenho sido extremamente zeloso para com Deus dos exércitos. Mas ainda que Elias estava tentando se justificar, aleluia, o Senhor diz, vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. E também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel, ungirá profeta em teu lugar. Olha que tremendo, meu irmão. Deus está falando, olha, você tem que continuar a tua caminhada. Volta, Elias, volta. Glória a Deus, aleluia. O Senhor diz, vai e volta pelo teu caminho, para o caminho do deserto de Damasco. Deus tinha algo ainda para que Elias cumprisse. Eu digo, Deus tem algo na tua vida para cumprir sobre a terra, meu irmão. Caminhar é longo, não é tempo de parar, não é tempo de parar, não é tempo de ficar cheio de ociosidade, tateando. A ociosidade quer dizer a pessoa desocupada, pessoa sem direção. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele nos ungiu, Deus nos designou, Ele nos deu direção. Não é para você ficar ocioso, desocupado. Meu irmão, nós vemos que Jonas estava dentro do navio, aquele navio todo tribulado, aquele mar todo agitado. Nós vemos que os marinheiros jogando toda a carga do navio, tiraram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E perguntaram para Jonas, qual é a tua ocupação, Jonas? Qual é a tua ocupação, Jonas? E Jonas diz, sou profeta do Senhor. Aí, para parar exatamente toda aquela tribulação, o próprio Jonas reconheceu que ele precisava ser tirado daquele navio para que acalmasse o mar. E eles jogaram a Jonas no mar e um grande peixe o engoliu. Meu irmão e minha irmã, eu digo que o servo de Deus, quando está fora do lugar, a tribulação, meu irmão, a tribulação, muita tribulação, aleluia, você fica atribulado, a sua vida fica inquieta. Nós vemos que Elias se tribulou todo porque ele deixou o medo, ele deixou a angústia entrar no seu coração, glória a Deus. Mas o Senhor lhe deu corda até ele entrar na caverna, tentando se justificar, tentando se esconder, procurando a morte. Meu irmão, mas não adiantou, Deus tinha ainda uma ação sobre a vida no qual ali Elias devia cumprir. E ele cumpriu, meu irmão. Ele passou com medo, ele passou por toda aquela situação e o Deus estava ali com ele, glória a Deus, amém? O Senhor não o abandonou, ainda ele procurando a morte. Quantos estão aí desleixados da obra de Deus, longe dos caminhos do Senhor, dizendo é muita luta, é muita prova, não aguento mais, eu não aguento mais. Ainda que Elias estava tentando, que os filhos de Israel quebraram a sua aliança, derrubaram o seu altar,
Muitas vezes você olha para os da tua casa, você fala, meu filho não quer nada com Jesus, minha filha não quer nada com Jesus, só sobrou eu aqui dentro deste lar, que oro e vou buscar a presença de Deus. E eu digo que é através da tua vida que Deus vai fazer a obra. Não se firme em homem, meu irmão, se firme no Senhor. O teu coração tem que estar firmado em Deus, aleluia, glória a Deus, porque se nós olharmos para o homem nós caímos. Muitas vezes está firmado no pastor. Aí o pastor faz alguma coisa errada, pronto, desmoronou. Não vou mais para a igreja porque o pastor falou mentira. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor me enganou. Eu não vou mais para a igreja porque o pastor cometeu adultério. Porque você não tem que olhar para o homem, meu irmão, minha irmã. Olha para Jesus, porque o homem, ele falha. O homem falha, meu irmão. Então, não deve falhar. Mas, se você realmente tem colocado a tua confiança no homem, e o homem te decepcionar, você cai junto. Então você tem que estar firmado em Deus. Está em Deus, meu irmão. Nós ficamos tristes, porque o irmão vai ali e erra, porque o pastor vai ali e erra. Ficamos tristes, porque quando nós temos um exemplo na casa de Deus, e o nosso exemplo geralmente tem que vir de uma autoridade de Deus. Aquela autoridade nós pegamos como um exemplo, aleluia, e nós esperamos dele santidade. E é isso que a palavra diz, que os bispos, eles têm que ser homens irrepreensíveis, sem mácula, sem mancha. Quer dizer, você tem que olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa não mente, que aquela pessoa realmente, o que sai da boca dela é sim, sim, não, não. É uma pessoa honesta, é uma pessoa que julga tudo com equidade, não tem justiça. Você está esperando isso dela, mas de repente, meu irmão, vem um escândalo. Aí, pronto, desmoronou. Meu irmão, se um membro do corpo está doente, nós precisamos exatamente não deixar o resto do corpo ser contaminado. Não podemos deixar o resto do corpo ser contaminado. Se o irmão pecar e se arrepender, meu irmão, ele realmente tem que entrar na presença de Deus novamente, aleluia, porque eu vou falar uma coisa, quando há um escândalo na igreja, meu irmão, o homem não perdoa mais. Eu digo que muitas vezes é melhor o pastor mudar de cenário do que ficar naquele cenário, porque é difícil, a igreja sempre vai olhar ele como pecado lá atrás, porque há um jugo, e as pessoas realmente, é preferir você mudar muitas vezes de lado, ou de igreja, e buscar santidade, glória a Deus, amém? Porque muitos vão falar, já sabia, já tinha pecado outro dia, pecou de novo. Esse aí não sei não, sabe? Não cabe nós julgarmos, meus irmãos. Mas o que eu estou tentando falar para você, que se o teu irmão pecar, se o teu pastor pecar, você fica firme com Deus, ore para essa alma, para que o Senhor ilumine essas vidas, para que sejam firmados, não deixe nada tirar da presença de Deus, aleluia. Senão nós ficamos como Elias. Elias falou, os filhos de Israel quebraram a sua aliança. Os filhos de Israel quebraram a sua aliança, derrubaram o seu altar. Os profetas de Baal mataram todos os teus profetas, só fiquei eu. Meu irmão, pode ter certeza que não ficou só você, porque Deus diz para Elias, tem 7.000 que não se dobraram a Baal. E eu digo, tem muito homens de Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre os seus santos, para livrar, para guardar, como Deus guardou Elias. Deus guarda a tua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus. Aí nós vamos lá no Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarei vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída desde agora para sempre. Meu irmão, é promessa de Deus, é bênção de Deus, é unção do Senhor sobre as nossas vidas.
aleluia, Deus tem uma ocupação para cada um de nós. Quando nós vamos lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que cada um fique na ocupação que foi chamado. Glória a Deus. Qual que é a tua ocupação, meu irmão e minha irmã? Qual é a tua ocupação? Nós precisamos entender. O próprio apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo 1,18, ele diz: dirijo essa orientação a ti, filho Timóteo, que pelas profecias que anunciam o teu respeito, amém? Trava o bom combate. Não deixa de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. O apóstolo Paulo está falando para Timóteo: ó Timóteo, combate o bom combate, Timóteo. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, o qual foi dado por profecias, por imposição de mão pelo presbitério. Meus irmãos, Deus nos separou, nos designou. Nós somos instrumentos de Deus. Amém? Qual é a tua ocupação, meu irmão? Nós somos servos de Deus. Aleluia. Não podemos abandonar aquilo que Deus já nos deu. Nós precisamos chegar numa estatura de homem e de mulher perfeita para Deus. Nós temos que buscar os dons espirituais para tirar toda a fraqueza da carne, meu irmão e minha irmã. Porque muitos estão angustiados, tristes, incapacitados. Por quê, meus irmãos? Se nós vivemos na carne, a nossa esperança está na nossa força. A nossa esperança está na força das coisas, das pessoas, dos homens. E quando, meus irmãos, nós vemos as incapacidades acontecerem, quando nós vemos situações que nos angustiam e nos tiram exatamente toda a força, toda a esperança, nós entramos nesse estado de ociosidade, esta depressão, que é uma falta de capacidade, meu irmão, uma falta de capacidade. Mas a nossa capacidade não tem que vir de nós, a nossa capacidade tem que vir de Deus, meu irmão, é fé, é fé. Nós temos que vencer a fraqueza, aleluia. Temos que combater o bom combate, combater o bom combate é combater as nossas fraquezas, nós temos que combater a nossa fraqueza. Temos que combater a tristeza, temos que combater a nossa incapacidade, meu irmão. Não adianta, Deus nos dá exatamente o ministério, glória a Deus, e as opressões vêm. Do mesmo jeito que Elias tinha essa opressão, do mesmo jeito que Jonas tinha essa opressão, nós também temos essa opressão, mas não podemos realmente desviar do caminho que Deus nos designou e fugir. Não fuja, meu irmão, aleluia, glória a Deus. O teu lugar está na presença de Deus. O teu lugar está na presença de Deus. Muitos começam a caminhar com o Senhor, mas deixam exatamente as fraquezas dominarem, a fraqueza da carne. Muitos vão para a igreja, começam a caminhar com Deus, mas acabam olhando para trás, acabam olhando para a vida que tinha atrás, acabam olhando para o relacionamento que tinha antigo, e aquilo acaba trazendo desejo na carne de novo. Ah, meu irmão, minha irmã, aí você vai voltar para o lugar do vômito novamente. Deus não está mandando você, olha, Deus está falando com pessoas hoje, não é para você voltar ao relacionamento passado, porque Deus está criando novas coisas, glória a Deus, amém. É um tempo novo, meu irmão, é um caminhar novo, glória a Deus. Você vai entrar em novidade de vida. Mas muitos olham para trás. Está parecendo exatamente os hebreus quando Deus tirou eles do Egito. E no momento que eles passaram pela luta, pela sede, pela fome, em algum momento que Deus estava provando o coração deles,
Eles realmente queriam voltar novamente para o Egito, lembrando que no Egito tinha farturas, alabassuriandrecóbia, mas o Senhor diz, alabassúria, que no meio deste deserto que tu está, no meio exatamente desta solidão que tu está, no meio desta fraqueza sentimental que tu está, no meio deste deserto que você acaba lembrando das coisas passadas, mas o Senhor diz, não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, olha para frente, olha para aquilo que Deus vai fazer. Precisamos tirar exatamente todo este passado do nosso coração, porque Deus vai criar caminhos novos. Xalabassuriandrecóbia. Deus está fazendo nós passarmos por esse deserto, é para nós purificarmos o nosso coração. A tentação vem, mas o Senhor diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você tem que resistir à tentação, você tem que resistir à fraqueza, você tem que resistir à tua carne, você tem que resistir o pecado. Não deixa mais o pecado ter domínio sobre vós. Aleluia, glória a Deus. É unção, é poder, é glória. Não podemos ficar ociosos, meu irmão, porque quando a palavra está habitando ricamente dentro de você, meu irmão, é tremendo você ter sede de Deus, sede de Deus, sede de Deus, aleluia. Precisamos ter sede de Deus, aleluia, glória a Deus. Quando você tem sede, você não consegue ficar longe de Deus, você não consegue ficar sem ler a palavra de Deus, você não fica sem orar, você não fica sem meditar, você não fica sem estudar, aleluia, porque você tem sede, você tem sede. Quando você tem sede, o Senhor te enche, e quando você está cheio do Senhor, não tem lugar para o pecado não terá mais domínio sobre vós. Sabe o que está faltando dentro de você? A palavra de Deus, a unção do Espírito Santo, é isso que está faltando dentro de você, meu irmão e minha irmã, aleluia. Desejai ardentemente, aleluia, glória a Deus, esta chama acesa do poder de Deus, para quebrar toda a fraqueza da tua carne, para não deixar mais esta fraqueza te dominar. O Espírito Santo vai dominar a tua carne, meu irmão. Não deis lugar para a carne, não podemos dar lugar para a carne. Nós temos uma vocação, fomos chamados por uma vocação, somos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus, não gerado pela carne, mas gerado pelo Espírito Santo, gerado pela palavra. Somos santos, somos renovados, o Senhor está conosco, aquele que nos alimenta em todo momento, aquele que guia os nossos passos, aquele que diz, entra por aqui, vai por ali, glória a Deus, porque eu estou contigo, glória a Deus, eu estou contigo, como diz a palavra, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, o Senhor é a tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Promessa de Deus. Se você vive pela fé, meu irmão, vive na palavra, creia que Deus está contigo, creia que Deus está contigo. Passa por todos os lugares, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você não está vendo Deus, mas pela fé, você crê que Ele está contigo, que Ele toca em cada órgão do teu corpo, aquele que guarda cada minuto da tua vida, cada segundo, a cada milésimo, glória a Deus, aquele que te livra, aquele que te conhece, aquele que conhece as tuas fraquezas, mas hoje Ele te diz, levanta, não desanime o teu coração, glória a Deus, volta para o caminho do deserto, volta para o caminho do Senhor, porque o Senhor tem uma obra na tua vida ainda, o Senhor tem uma obra, a palavra de Deus está dizendo, Deus tem uma obra de vitória, aleluia. Quando Elias pensou que era o fim, e ele pediu a morte, glória a Deus, Deus tinha o melhor para a vida de Elias, ia arrebatar ele vivo. Elias não passou pela morte, porque Deus o tomou, é glória de Deus, meu irmão. Ainda que Elias tinha essa fraqueza na carne, Deus trabalhou exatamente sobre a situação. Deus o chamou, coitado Elias. Elias, realmente Elias. Eu vi tudo que os profetas de Baal mataram os profetas do Senhor, Jezabel. Eu vi que os filhos de Israel me abandonaram, Elias.
Deus não falou nada. Deus simplesmente falou para Elias: volta para o caminho do deserto de Damasco, porque tenho eu ainda uma obra contigo para ungir aos reis que ali estão e ungir Eliseu, profeta, no teu lugar. Olha a chamada, olha a bênção de Deus, aleluia. O melhor ainda está por vir, meu irmão e minha irmã. Então, não deixe a ociosidade, a inquietação entrar na tua vida, mas Deus está te chamando. Volta exatamente para a tua ocupação. Volta para a tua ocupação. Aleluia. Muitos querem se justificar sobre tantas coisas, né? Queremos nos justificar em tanta situação. Não podemos mais nos justificar. Glória a Deus. Não importa a tua profissão. Glória a Deus. Não importa. Deus tem um chamado na tua vida. E eu creio, meu irmão. Aleluia. Entra na presença de Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por este momento, porque a tua glória se derrama sobre todos nós, porque tu és um Deus vivo, tu és um Deus que opera a cada segundo, a cada momento, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor venha operar sobre a vida desses irmãos, Pai. Ô Senhor, aquele Senhor que manquejava, fortalece eles, Pai amado, fortalece as mãos frouxas, os joelhos vacilantes, meu Pai, firma eles na tua presença, porque tu és um Deus, Pai, que derrama deste poder e dá força ao cansado, ao que não tem nenhum vigor, que levanta os abatidos, meu Pai, em nome de Jesus, e enche essas vidas, Senhor, desta tua glória, desta tua unção, porque só o Senhor, meu Pai, só o Senhor, meu Deus, para nos levantar. Senhor, abençoe a cada irmão que está orando, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada um, Pai amado. Ilumina eles, enche eles da tua presença, quebra toda a opressão do mal, meu Pai. Senhor, que toca agora, Senhor, nos seus corpos, Pai amado, que haja cura, que haja, Pai amado, Senhor, esta edificação sobre a vida deles, meu Pai, liberta eles de todo mal e abençoa cada um em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Por isso que precisamos dar graças a Deus, amém, em todo tempo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Se Deus manda nós darmos graça em tudo, meu irmão, se Deus manda nós vivermos e nos regozijarmos, servir ao Senhor com alegria, não podemos deixar a tristeza, a incerteza entrar nos nossos corações, mas o Espírito Santo nos foi dado para nos edificar em toda boa obra. Ele não nos deixará órfão, estará conosco todos os dias. Então, meus irmãos, vamos viver o melhor para Deus, amém? Fica na paz, estaremos aqui amanhã, se o Senhor nos permitir. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.